Hoje é sexta, dia da coluna de Tássio Lohan, que está aqui conosco no estúdio. Oi, Tássio, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Neila, tudo bem? Tudo bem, estava dando uma zapeada na sua coluna e eu vi ontem também um vídeo que você gravou falando sobre uma polêmica envolvendo o Senado. Eu estou adorando, o Felipe está aqui atrás comigo. Felipe, o Tássio vem trazendo sempre algumas matérias investigativas que tratam do dinheiro público, do seu dinheiro, do meu dinheiro, do dinheiro dele, e investigando essa esplanada dos ministérios. E dessa vez ele traz uma sobre o Senado, porque eles não estão contentes com os carros que lá existem, né? Exatamente. O Senado comprou 79 carros SUVs de luxo ali, são carros da marca Chevrolet, do modelo Equinox. Foram 79 carros e uma minivan ao custo, comprou não, ele alugou ao custo de 47 milhões de reais, né? Isso por 5 anos, é um contrato de 5 anos. E aí chamou a atenção, primeiro, porque dobrou o preço do aluguel anterior. Antes eles alugavam carros ali que proporcionalmente eram metade do preço. E, obviamente, eles subiram de nível. Antes eles tinham um Nissan e eles geralmente tinham uma Nissan e um Toyota Corolla, Nissan Sentra. E agora eles têm esse Chevrolet Equinox aí avaliado em mais ou menos 280 mil reais. A gente foi atrás dos carros para ver, né? A gente tinha recebido a dica de uma fonte de que ele já estava começando a circular ali no Senado, no Congresso. A gente foi atrás dos carros aí para tirar fotos, aí já a minivan adaptado para pessoas com deficiência, que a gente tem a senadora Mara Gabrilli, que usa cadeira de rodas, então eles alugaram um carro especialmente para ela. E aí alguns outros carros aí que já é o Equinox, né, esse carrão aí SUV com teto solar, né, muito importante para o Senado. Necessário. Alguns 177 cavalos de potência, motor turbo. Claro, precisa correr. Wi-Fi, uma tecnologia avançada para um carro. E que, segundo o Senado, era muito importante fazer essa mudança, porque em razão da segurança institucional dos senadores. Então, foi esse o argumento que eles usaram, que era importante ter uma SUV por questão de proteção dos senadores. E aí a gente perguntou para o Senado se recentemente teve algum inconveniente em relação aos senadores, mas eles não responderam até hoje, assim, mas certamente essa foi a justificativa. Não houve, mas falando em carros, você falou que são quantos carros? 79. E nós temos 81 senadores. Isso. Explica pra gente aí essa conta. Boa pergunta. São 79 mais um que a van, então dá 80, né? Mas vamos lá, essa conta tira 5, porque 5 senadores abriram mão. Se vocês puderem abrir a matéria também, eu posso citar. Mas um é o Cleitinho, teve 5 senadores que abriram mão. O Cajuru abriu mão do carro. E aí tem também, não entra na conta o carro do presidente Alcolumbre, que é um carro diferente, então não entra na conta. E por outro lado, tem 2 carros que vão para a Secretaria-Geral do Senado e para a Diretoria-Geral do Senado. Então, tem esses outros carros que vão para esses servidores ali que têm certa autoridade ali também dentro do Senado. Bastante autoridade. Já tiveram até mais, inclusive. Inclusive, quem assina a compra é a diretora-geral do Senado, a Ilana Trombica. Ó, matéria aí na tela. Isso, se vocês puderem descer talvez um pouco para uma parte que a gente cita o Cleitinho, que são senadores que abriram mão do carro, está um pouco mais embaixo. Aqui. Ó. Os 5 senadores abriram mão do benefício. Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Cleitinho, do Republicano de Minas Gerais, e o Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que atualmente está licenciado. E ele precisa de carro, estando licenciado? Então, esses foram os senadores que abriram mão. Abriram mão. Exatamente. Só que aí tem um ponto importante, que eles abriram mão do carro oficial. Eles ainda têm cota parlamentar, que eles podem alugar carro, tudo mais. Esses carros são oficiais, então eles só podem andar aqui no DF, tem aquela regra de que só pode ser a serviço de trabalho, no final de semana não pode usar, para passear não pode usar, coisa do tipo. Mas ainda assim, esses senadores e os 81 senadores, incluindo esses 5 que abriram mão, eles podem usar a cota parlamentar para alugar outros carros ali, que eles podem viajar para os estados dele, podem
tem uma liberdade maior nesse sentido. Mas o porém é que existe um limite ali de não pode contratar a partir de tal valor, coisa do tipo. Felipe, você imagina se esse benefício é estendido para a Câmara dos Deputados? Olha quanto carro a gente ia ter que pagar. Então, que deve ter várias câmaras de vereadores aí do Brasil todo que deve ter esse tipo de gasto completamente absurdo, né, injustificado, né? E parabéns, Tarso, pela matéria aí, de soltando luz aí esse, na minha opinião, absurdo aí do, do Senado Federal, não é? E quando você vê, por exemplo, que a justificativa para mudar a categoria dos carros é a segurança dos parlamentares, como se um Corolla e outros carros anteriores colocassem os senadores em risco de vida, né? Ou seja, a justificativa é completamente absurda e completamente sem nenhuma lógica, né? Faz parte da administração pública o princípio da eficiência, o princípio da moralidade, né? Eficiência significa fazer mais com menos, né? E não gastar dinheiro sem qualquer justificativa técnica, qualquer justificativa razoável, né? Então, realmente, você vê que é um absurdo, sem qualquer justificativa. Parabéns, Tassi, pela matéria. Falou num ponto importante também, que é outros órgãos. Recentemente o TST comprou alguns carros de luxo, né? Foi pauta aqui no Metrópolis, comprou, acho que um Lexus, né? Se não me engano, Isso. avaliado em 350 mil reais. E Lexus são carros de luxo mesmo. Isso, são carros elétricos também, era híbrido, se não me engano, o TST também. Então, tem sido algo, de certa forma, comum que tem acontecido isso, mas que justamente chama a atenção não só do Felipe, da gente, da população, mas chamou a atenção do Ministério Público junto ao TCU, que ontem mesmo, depois da nossa reportagem, enviou uma representação para o TCU para abrir uma investigação sobre esse contrato aí em relação ao Senado, pontuando justamente essa questão que talvez era uma pergunta que a gente fez muito recentemente. Precisa desse carro? Talvez. E ontem a gente estava falando sobre corte de gastos. É um momento que o governo está num impasse de cortar gasto ou de aumentar a arrecadação, ou ambos, né? O ministro Fernando Haddad da Fazenda mandou agora 2 PLs para o Congresso, um de arrecadar, o outro de corte de gastos. Pois bem, estamos falando de compra de carros para o Senado, estamos falando de abrir salas VIP para tribunais em aeroportos, a compra de carros também para tribunais. Estou tentando lembrar aqui de outros gastos. Ontem a gente falou sobre a abertura de novas vagas, de servidores para judiciário, para a parte de arquivos do judiciário brasileiro, em um momento em que a gente está tentando segurar gastos. Nesse caso específico do judiciário, eles alegam que esses funcionários que serão contratados para o arquivo não vão gerar custos a mais. E aí eu fico pensando, me lembrei dos deputados que também estavam votando para aumentar o número de deputados de 513 para 531. Esse assunto já morreu, não passou, e o argumento era o mesmo. Não vamos aumentar as despesas. Esses 531 deputados já estão incluídos no orçamento da casa. A gente consegue acreditar nisso, Tássio e Felipe? Para mim não, porque justamente quando a gente tem aumento de deputado, a gente tem mais cota parlamentar ali envolvido, mais emenda pode, vamos lá, vamos dividir as emendas em si, mas questão ali da cota parlamentar vai aumentar porque o deputado vai ter mais dinheiro, vai ter mais acesso a esse dinheiro, vai ter acesso a imóvel funcional, ao auxílio moradia, se precisar, vai poder gastar com publicidade, vai poder gastar com carros, por exemplo. Os deputados hoje também usam cota parlamentar para alugar carros por aí e tudo mais. Então, talvez não tenha sido o momento ideal para fazer esses tipos de medidas aí que tem sido comum, né? Mas é véspera de ano eleitoral. Poxa, não vale aumentar o número de deputados? Você vê, né, que a solução do Brasil, né, a solução que o pessoal coloca é sempre a solução mais simples, que gasta mais dinheiro, né? Nunca é aquela solução correta. Você vê, por exemplo, poxa, se os estados estão subrepresentados ou superrepresentados, manejam, né, entre os estados as vagas de deputado de modo a ter proporcionalidade assegurada, né? Agora, você aumentar deputado federal, aumentar custos e despesas, né,
no momento que o Brasil não aguenta mais gastar tanto dinheiro, realmente é um absurdo e não tem lógica alguma, né? E tem uma questão também que é interessante, né? Que você vê que quem faz o seu orçamento, o Poder Legislativo, é o próprio Poder Legislativo, e o Poder Judiciário é o próprio Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Executivo não tem gerência nos gastos e no orçamento do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, sob a argumentação da tal separação dos poderes. Então, em última análise, né, quando a gente olha e cobra do governo federal que faça corte de gastos, esse corte de gastos não diz respeito ao Legislativo e Judiciário. Tudo bem que tem que enfrentar, junto com esses poderes, o tal supersalários, as tais despesas extraordinárias que sufocam, né, o cofre público e sufocam a população no final das contas. É interessante que ontem, Tássio, nós estávamos falando aqui sobre a questão da reforma administrativa. É uma questão que ninguém quer tocar, não é um assunto que os parlamentares querem discutir em véspera de ano eleitoral. O presidente Hugo Mota acabou abrindo uma comissão especial para tratar desse assunto. Está mortíssima, está ali super desidratada. Eu adoro essa palavra desidratada, está super desidratada a comissão que trata desse assunto. E hoje até saiu uma matéria no Portal Metrópolis falando exatamente sobre isso. A matéria diz que o Hugo Mota quer brigar para que a reforma administrativa ela caminhe. Mas a gente já está em outubro, acho que não é um timing interessante para tratar de reforma administrativa, porque vai falar de supersalários, salários do judiciário, vai falar exatamente sobre a questão de emendas, e eu acho que ninguém quer mexer no seu queijo, né? Exatamente. Então não mexe no meu queijo. Exatamente. Recentemente também a gente publicou uma matéria indo nessa questão dos penduricalhos e tudo mais, e falando dessa questão do abuso desses gastos. Recentemente a gente publicou matéria de Tribunal de Contas pagando para servidor indo jogar Olimpíadas, literalmente uma Olimpíadas tinha basquete, futebol, boliche, boche, truco, sinuca. Nem era uma Olimpíada de Matemática. Não, em Foz do Iguaçu passaram uma semana com hotel pago, teve Tribunal de Contas que pagou massagista para esses atletas, servidores participarem dessa Olimpíada. E volta a pergunta, precisa disso tudo? Ainda mais nesse momento que a gente vive. E, Felipe, tem mais uma que eu estou me lembrando, maravilhosa, ótima. Na coluna da Andresa, ela havia trazido que os advogados gerais da União estavam recebendo um valor por fora, os honorários por fora, por trabalhar nas ações pelas quais eles já são pagos para defender o governo. Olha só que maravilha. Um bônus. Mas que a questão realmente é muito complicada, né? O corporativismo, né? A OAB nesse ponto é muito corporativista, né? Você vê, por exemplo, que a OAB tem uma definição que os honorários sucumbenciais, né, é um direito dos advogados, né? E os advogados gerais da União, que fazem parte da carreira da União, né, também são advogados, né, pela OAB, né? Então, poderia fazer uma interpretação de que essas pessoas, mesmo recebendo salários, né, altos salários do poder público, teriam direito aos honorários sucumbenciais das ações que eles ganham, né? Essa é uma questão muito, muito complicada e muito controversa, né? As procuradorias dos municípios e dos estados do Brasil afora, né, todas prevêem a possibilidade dos procuradores receberem honorários sucumbenciais. Mas vai explicar isso para a população? Vai explicar isso para a pessoa normal, de que o advogado-geral da União recebe R$ 35 mil de salário e tem meses que ele recebe 100 mil, 120 mil, porque nesse valor coloca também as verbas sucumbenciais que poderia, em parte dela, o total dela, para o erário público para aplicar em políticas públicas, né? Então realmente é difícil a assimilação. Uma dessas pessoas que recebeu, que a gente deu lá na coluna também, depois da coluna da Andresa Matais, foi o Virgílio, que ontem, se não me engano, estava prestando depoimento na CPMI do INSS, que era acusado ali de receber propina, de estar ali no centro do escândalo do INSS, que roubou 6 bilhões de aposentados, recebeu, se não me engano, 300 mil de honorários nesse ano, inclusive. É uma pena que o Sindicato dos Jornalistas não tenha um honorário sucumbencial por matéria, né? Que a gente faça, por furo que a gente dê. Fica a dica para o Sindicato dos Jornalistas. Para a gente ganhar aí um honorário sucumbencial por matéria e por furo
de reportagem. Bom, Tássio, obrigada. Eu que agradeço, Obrigada Neila. pela participação, por trazer sua coluna aqui pra gente. Ó, coluna do Tássio, lá no portal metrópolis.com, na coluna dos colunistas e no meio lá do portal, você sobe um pouquinho, já vai ver a carinha dos colunistas ali, a do Tássio certamente também vai estar por lá. Obrigada, Tássio, até a próxima. Eu que agradeço.